Graça e paz, a paz para todos, amém? Vamos estar nesse momento agora, ouvindo um pouco da palavra de Deus, o que Deus tem para falar conosco. Mas o tema da nossa mensagem que nós vamos estar falando é uma pergunta. Pergunta para o teu irmão aí: queres ser sábio? Queres ser sábio? Convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Todos encontraram, amém? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, O temor do Senhor é a sabedoria, Na minha versão está conhecimento, Vamos estar orando, entregando essa palavra ao Senhor para que Ele possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado. Tua palavra foi lida, que o Senhor venha estar nos usando, abrindo nossos corações para aprender um pouco mais da Tua palavra, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer. Continua nos guardando, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, amém. Interessante, meus irmãos, meditando nesse texto, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, E eu fui buscar esse conhecimento, eu fui lá no Aurélio, que nos orienta, E fui entender, porque essa palavra temor, tem uma outra palavrinha também que anda junto com ela, Temor e medo, Interessante que o texto fala que o princípio do temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. E, segundo Aurélio, temor é sentimento de profundo respeito e obediência. E medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Na verdade, Deus requer de nós que nós venhamos ter temor, ao Senhor, não medo, Interessante que em cima dessa palavra, temor, 4 atitudes do temor a Deus que nós precisamos tomar, nós como cristão. Se nós queremos ser sábio, se você tem vontade de ser uma pessoa sábio, porque o interessante é que a gente muitas das vezes escuta que para ser sábio tem que ter muitos anos de vida, tem que chegar numa maturidade, tem que chegar aos 60 anos, aos 65, para a gente se tornar uma pessoa sábia. Pelo contrário, nada disso. A palavra de Deus ela é bem clara, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. Então, 4 atitudes que nós, como cristãos, precisamos ter que tomar, para que nós venhamos temer ao Senhor. A primeira dela é respeito, A gente precisa ter um respeito ao Senhor, precisa ter um respeito à palavra do Senhor, precisa ter um respeito para agradar o Senhor. Isso me faz me lembrar a situação que Pedro viveu lá em Atos capítulo 5, no versículo 29, que Pedro e os apóstolos, após eles pregaram o evangelho, eles são pegos, os pessoal do Sinédrio não queria que eles pregassem sobre Jesus, que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, e prendem ele. E à noite o anjo vai lá, solta ele, e eles voltam lá para o templo e começam a pregar novamente. E os pessoal do Sinédrio chama ele e fala com ele: cara, mas a gente não já falou que vocês não podem pregar nesse nome? E ele fala que, aí Pedro responde para ele, nós devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós precisamos ter respeito. Interessante que a gente tem visto como o mundo está hoje, as pessoas têm perdido o respeito ao Senhor, têm perdido o temor, têm perdido esse respeito, As pessoas fazem o que querem e, pasme, meus irmãos, cristão não tem mais respeito.
A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, que a humanidade tem sufocado a verdade, né? É como no grego diz, como se estivesse afogando, né, a verdade. Eles querem viver uma vida a seu bel prazer, fazendo o que bem entender, e perdeu o temor, perdeu o respeito. As pessoas não têm mais respeito, vive no erro, vive na prática do erro, sobe no púlpito, prega, canta, faz o que tem que fazer, perdeu-se o respeito. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta que a primeira atitude, nós como cristão, né, para que nós possamos ter temor ao Senhor e para que nós possamos ter sabedoria, é respeito. É você ter respeito ao Senhor. É você, tudo que você for fazer, você trazer à memória, entender que você teme ao Senhor e que você respeita o Senhor. Não é que você deixa de fazer porque você tem medo, não, é porque você respeita o Senhor, era um temor. Eu temo o Senhor, eu tenho um respeito pelo que Ele tem feito na minha vida, pelo que Ele tem me guardado. Essa primeira atitude, nós como cristão, temos que fazer, respeito ao Senhor. A segunda atitude, que está relacionada ao temor, é reverência. Está lá em Salmos 89, versículo 7, diz assim: é tido em reverência por todos aqueles que está ao seu redor. Reverência me faz me lembrar Abraão, né? Abraão, ele tinha reverência ao Senhor. A palavra de Deus diz que Abraão entendia que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, foi Deus que deu, né? E ele, inclusive, em gratidão a Deus, deu dízimo de tudo. Então, a palavra de Deus diz que a segunda coisa que nós, como cristãos, precisamos ter é reverência, respeito e reverenciar o Senhor, entender que Deus está em toda a tua vida, em toda a tua situação. Você precisa ter isso no teu coração. Você, quando as situações surgirem na tua vida, você precisa compreender. Primeiro ato que você tem que ter é respeito, segundo, reverência, que isso faz parte do temor, é o princípio da sabedoria. Você obedecendo essa diretriz, você está galgando para ser uma pessoa sábia. A terceira atitude que nós precisamos ter em temor ao Senhor é o amor, né? A palavra de Deus diz em João 3,16, né, porque Deus, é um texto bem conhecido, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 13, se o irmão depois em casa puderem ler, vem falando que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Quem tem amor é um princípio, né, de sabedoria, faz parte do temor. Você tem amor, você não vai invejar nada do teu irmão, você não vai ter orgulho, você vai ser paciente, você vai ser bondoso. E interessante que nesse capítulo 13, Paulo fala que ainda que eu tivesse fé para transportar um monte ao outro, e se eu não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu venha ter todos os dons de profecia, se eu não tiver amor, não vale nada. Interessante que nós temos vivido num mundo que as pessoas perderam o amor. Não se tem mais amor ao próximo. As pessoas só querem para si, só querem para você, só querem se dar bem, só querem ganhar. O importante é que eu venha me dar bem, que minha família venha me dar bem. E nós temos perdido o amor ao próximo, o amor à vida. Me faz me lembrar, hoje, um rapaz que eu visitei lá, ele comentando que as pessoas hoje até vibram quando um bandido, ou um criminoso, ou um ladrão, ou qualquer que seja, venha morrer. E às vezes o cristão fica feliz, e nós não podemos ser assim. Nós temos que ter amor, amor ao próximo, amor à nossa vida, amor às coisas de Deus, amor à nossa família, procurar ter isso no nosso coração. Na medida, meus irmãos, que nós começamos a ter respeito ao Senhor, na medida que nós o reverenciamos, entendemos que tudo é dele, na medida que nós colocamos amor no nosso coração. Eu vejo muitos cristãos falar comigo que nos últimos dias o amor esfriaria. Meus irmãos, se você for entender esse texto e estudar esse texto, isso não é para cristão não, tá? Isso é para o mundo.
para nós cristãos, nós temos que ter amor, buscar ter esse amor, amor por vida, amor por alma, entender que Deus está na situação, que Deus é conosco. E a quarta atitude que acompanha o temor é a confiança, né? Isso é algo extraordinário. Eu tenho visto, né, muitas pessoas, muitos cristãos não têm confiança. A primeira dificuldade que vem, desespera. Isso me faz me lembrar, analisando e lendo, Salmo 56, versículo 4, diz: confiarei em Deus, não temerei o que o mortal possa fazer comigo. Salmo 121 diz: elevarei meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Né? Salmo 37 diz, né, versículo 5, confia no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o último, né, em Provérbio 18:10, diz que o nosso Deus é uma torre forte. E aí eu queria trazer uma situação que eu vivi, um pequeno exemplo, para que venha fortalecer a fé dos irmãos. Interessante, meus irmãos, que na quarta-feira passada, nosso pastor Diego pregou sobre isso, né? Que o Senhor é a nossa torre forte. E eu estava lá em cima, junto com o nosso irmão Matos, né? Fazendo o momento do ofertório. E quando eu desci, o pastor falou essa palavra, e essa palavra entrou no meu coração. Eu falei: o Senhor é uma torre forte. Eu até marquei na Bíblia. Falei: por que isso? Né? Essa palavra ficou no meu coração: o Senhor é uma torre forte, que nós temos que confiar nele. E os irmãos sabem que eu tenho uma marca de sabonete, de shampoo, né? Eu não fabrico, mas a marca é minha, e eu vendo, eu tenho uma fábrica que faz para mim, e eu fui lá sexta-feira nele. Eu fui para fazer uma encomenda para comprar mais produto, que eu já tinha comprado uma quantidade, está começando a acabar, e simplesmente ele falou para mim assim: não vou te vender mais não. Eu falei: que isso, cara? Por que você não vai me vender? Vou não, porque eu fui comprar a massa de sabonete e ela dobrou de preço. Falei: pô, mas e aí? Não, mas eu não vou te vender, e eu estou desanimado, eu estou ouvindo esses rumores aí, vai quebrar, o país vai quebrar, vai vir a segunda onda, vai fechar. E o cara, né, ele não tem Jesus ainda, e ele desesperado porque já estão tendo uma previsão que em janeiro vai dar ruim. Eu falei: cara, que isso, cara? Mas, pô, tu tá sem cliente? Não tem cliente, os caras estão me pedindo mercadoria, mas eu vou analisar, vou ver direitinho, em dezembro eu te dou a resposta. Falei: pelo amor de Deus, minha mercadoria já está acabando, eu vivo disso, cara, eu tenho família. E essa palavra, o Senhor é a nossa torre forte, ela começou a brotar no meu coração. E eu falei para ele assim: poxa, cara, mas eu vou ver, eu vou analisar, se for o caso eu te vendo a fábrica para você. Eu falei: rapaz, eu não quero comprar fábrica não, cara. Eu falei: eu não tenho vontade de fabricar nada não, porque não dá para me vender e fabricar. Não, eu vou analisar e vou ver, se for o caso eu vendo para você. Eu falei: meu Deus do céu, e aquilo tentou entrar um desespero dentro do meu coração, mas essa palavra ficou gritando no meu coração: o Senhor é a nossa torre forte. E eu trouxe uma coisa para o meu coração: se ele vai me vender ou se ele não vai me vender, se eu vou perder a marca ou se eu vou continuar com a marca, não importa. O que importa é que Deus cuida da minha vida. Eu vou vender outra coisa, e eu vou sobreviver e eu vou vencer. E inclusive o Vandeci aqui conhece um cliente, ele já até faleceu, que ele foi vendedor igual a gente, e ele sempre falava isso, e eu gravei isso no meu coração. Ele falava com a pastinha dele: eu hei de vencer, eu hei de vencer, eu hei de vencer. E venceu. Você vai no lote 15 ali, ele é dono de quase tudo ali no lote 15. Então, meus irmãos, precisamos ter essa confiança no Senhor. Talvez você vai receber uma notícia que não te agrada, que possa te deixar em desespero, mas o Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa torre forte. Que você possa compreender que o princípio, né, da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, quando você entende que Deus dirige a tua vida, primeira coisa, você vai ter respeito. Tudo que você for fazer, você vai falar: não, isso eu não posso fazer não, porque eu respeito ao Senhor. Eu preciso respeitar o meu Deus, eu tenho que ter esse respeito ao Senhor. O segundo, tudo que você vai fazer na tua vida, você vai entender que você tem que reverenciar o Senhor que te deu tudo.
Isso me faz me lembrar, em cima dessa palavra, Abraão. Abraão, quando ele tem aquele problema com o sobrinho dele, Ló, e ele chega para Ló e fala assim: meus irmãos, se você for compreender, estudar, entender, você vai ver que quem cuida de gado precisa de pasto, precisa, né, de mato, para o gado se alimentar. E Abraão chega para o sobrinho dele e fala assim: ó, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele entendia que se ele fosse para o deserto, Deus ia brotar mato ali para ele. Ele tinha uma confiança em Deus tamanha que ele entendeu que Deus dirigia a vida dele. Como Provérbio 18:10 diz: o Senhor é minha torre forte. E Ló escolheu, e Ló viu o mato, né, aquela rampina maravilhosa. Ló, vou para ali que ali eu vou me dar bem, ali eu vou crescer. E Abraão foi para o deserto, e Deus prosperou Abraão, que Abraão cresceu de uma tal maneira que, incrível, meus irmãos. Então, precisamos entender que precisamos reverenciar Deus, entender que Deus está na nossa vida. O terceiro é o amor. Na medida que a gente tem amor, a gente começa a ter uma vida melhor, você começa a amar a tua vida, você começa a ser uma pessoa melhor, você começa a compreender que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. O que você tem, meu irmão, se você tem um carro bom, foi Deus que te deu. Se você tem um carro humilde, foi Deus que te deu. Que nada vai entrar no teu coração e vai te trazer, você vai entender o princípio da sabedoria. É o que Salomão falou, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Entendeu, meus irmãos? E a quarta é a confiança, que é uma das coisas que tem faltado a muito cristão hoje. Primeira dificuldade, quer desistir, quer parar a caminhada, não quer vir mais à igreja, acha que Deus não está com ele. Deus está com você sim, meu irmão. Entenda, Deus está com você. Você veio a essa terra, ele veio com você, você cresceu, você hoje tem uma família, você tem uma vida, e se talvez você mudou de plano, Deus está contigo. E sobre esse exemplo da minha vida, meus irmãos, eu botei minha confiança em Deus. Ou eu posso ser o dono de uma fábrica, eu posso comprar, não tenho dinheiro, eu vou falar para os irmãos, não tenho dinheiro, mas Deus pode abrir as portas e eu conseguir comprar. Deus pode enviar outra fábrica para mim. Deus pode mudar de ramo, eu posso ir para outro ramo que eu vou achar que é ruim e Deus fazer honrar. Uma coisa eu sei, que Ele está comigo e eu confio nele, Ele é minha torre forte e eu vou vencer, como esse cliente falava, e eu hei de vencer. E eu já estou vencendo, Deus tem me dado, e o interessante, parece uma coisa, eu venho o ano todo só comprando aquilo que eu vendo, só comprando aquilo que eu vendo. Chegou agora em outubro, eu não sei como, meu irmão, eu consegui fazer uma compra grande e consegui ter um estoque. Deus já estava preparando que Ele ia me negar essa mercadoria, mas está na mão dele. Meu sistema nervoso tentou, né, aparecer alguma coisa que cada ser humano, ele reage de uma forma, né, quando ele fica nervoso. E os irmãos sabem que eu jogo bola todo sábado, eu pratico, fiz exame do coração, não deu nada, deu que o meu coração tinha até 19 anos, né? Eu tirei até uma onda com a minha esposa, só que o meu rim não está legal não, que depois deu uma crise do rim, mas o coração estava tinindo. Fiz aquele exame da esteira, o médico foi impressionado. Quando eu fico nervoso, eu começo a conversar, meu irmão, começo a sentir falta de ar. Começa a me dar falta de ar, eu falei, pô, não é possível. Eu já sei que eu estou ficando nervoso, que eu estou nervoso por dentro. E eu falei, sabe uma coisa? Vou confiar em Deus. Deus vai mover as águas. Uma coisa eu digo, meus irmãos, eu não sabia fazer não, mas já aprendi a fazer shampoo. Já sei fazer shampoo. E estou indo para dentro. Agora falta eu aprender a fazer sabonete. Se ele me enervar um pouquinho, eu vou fazer o sabonete, meu irmão. Eu não paro não, meu irmão. Eu tenho essa gana desde garoto, nada me para. Eu entendo que Deus está comigo e nada vai me parar, meu irmão. Eu hei de vencer. Então precisamos ter esse entendimento, meu irmão. Quer ser sábio? É uma pergunta. Quer sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você tiver o temor ao Senhor, tiver respeito, reverência, amor, confiança, você vai ser sábio. E para a gente finalizar, meus irmãos, a conclusão, abre a Bíblia de vocês em Eclesiastes, capítulo 12,
versículo 13 e versículo 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Vamos lá. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja mal. Então, meus irmãos, teme a Deus, esse é o temor ao Senhor. E uma das coisas que a gente vai colher, na medida que você teme ao Senhor, que você obedece esses mandamentos de Deus, 4 coisas te acompanham. Quando você adquire esse temor ao Senhor. A primeira, conhecimento. Você vai ser uma pessoa com bastante conhecimento, porque você vai buscar a palavra de Deus, você vai ler, você vai se aprofundar para ser uma pessoa sábio, você vai ter conhecimento. A segunda coisa que você vai colher quando você teme ao Senhor, você vai ser uma pessoa humilde. Você vai entender que Deus pode te prosperar, você, em tudo. Mas você vai ser humilde, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor empresa, você pode ter a melhor verba, melhor salário, a melhor casa, mas você vai ser uma pessoa humilde, porque você entende que quem deu foi Deus. Eu aprendi uma coisa, o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que abate. Então, se você teme ao Senhor, e quando Deus te honrar, você vai dividir com as pessoas. Interessante, meus irmãos, eu já falei aqui para os irmãos, teve um período que eu estudei muito o processo da riqueza, né, com alguns empresários, e você, na regra do processo da riqueza, uma das coisas que faz parte para você se tornar rico é doar. Os ímpios, as pessoas que não têm Deus, eles doam milhões, não tem pena, porque eles entendem que isso faz parte do processo da riqueza. Então, quando você adquirir o temor ao Senhor, que você obedecer o temor do Senhor, você vai ser humilde, vai ser uma pessoa humilde. A outra coisa que você vai acompanhar você é a obediência, você vai ser obediente. Surgiu uma situação aqui, surgiu outra ali, é errado, está fora dos caminhos do Senhor? Você, não quero não, porque eu sou obediente ao Senhor, quero não. Você vai ter uma obediência. Meus irmãos, eu estou vivendo essa minha crise, eu recebo muita proposta, pessoas querem me oferecer mercadoria desviada, mercadoria roubada para me vender, mercadoria que eu vou ganhar muito dinheiro, e eu falo para eles, quero não, meu irmão. E às vezes eu estou sem mercadoria, mas eu falo, não quero não. O meu Deus, Ele vai me abençoar, no momento certo Ele vai me dar. Se Ele não quer me dar agora, porque ainda não chegou a hora, Ele está me preparando, mas com certeza na hora certa eu vou ter. E a última coisa que acompanha o temor ao Senhor é a bênção. Quem teme ao Senhor se torna uma pessoa sábio e se torna uma pessoa abençoado. Aonde ele coloca a mão, ele é próspero, prospera. Isso eu tenho uma prova e eu mostro para vocês. José, aonde José ia, ele era abençoado. Foi preso na prisão, ele foi abençoado. Na casa de Potifar, foi abençoado. Aonde ele botava o pé dele, ele era abençoado. Por quê? Porque ele tinha temor ao Senhor, ele aprendeu isso com o pai dele. Não é porque ele estava numa terra distante, ele poderia argumentar, né? Já que eu fui vendido, fui expulso da minha família, estou numa terra longe, posso errar, posso fazer o que bem entender, porque ninguém está vendo, mas ele tinha temor ao Senhor. Aonde você estiver, Salmo 39 fala isso para a gente, meu irmão. Se você estiver lá no profundo, lá no abismo, Deus está lá, Ele está vendo. Aonde você estiver, Deus está contigo. Então, que você nessa noite grave isso. E como eu dei esse meu exemplo da minha vida, e o pastor não estava aqui, né, ele estava lá fora, e é só falar para o pastor que a pregação aqui, meu irmão, se você ouvir a palavra de Deus e você
obedecer, ela surte efeito. O pastor pregou na quarta, Deus usou ele e essa palavra, ela veio ao meu encontro. Talvez eu poderia ficar desesperado. E agora? Eu investi muito nessa empresa, mas muito. E agora perder ela, eu poderia ficar desesperado. Eu tenho família, eu só sei fazer isso, sei vender, começar tudo do zero de novo, a idade já está chegando. Mas Deus é poderoso, eu aprendi isso comigo. Se Ele me tirar de um lugar, Ele vai me botar num melhor ainda. Você precisa ter esse entendimento. Se você perder o teu emprego, desespera não, meu irmão. Deus vai abrir um outro melhor para você. Talvez você está perdendo o teu emprego, Deus está te botando na área de venda, Deus vai te botar você no empreendedorismo, que você possa abrir o teu próprio, mas que você nunca perca o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria, grave isso, hein? É o temor ao Senhor. Ok, meu irmão? Que Deus guarde vocês. Pastor, entrego a palavra. Olha, nessa vida, nós nunca sabemos exatamente o que vai acontecer daqui a alguns poucos segundos. Digo eu, não a palavra. Bem-aventurado é aquele que descobre e entende que não tem